né? Achando os seus caminhos. E glória a Deus. E quem sabe um dia todas as famílias se reúnem também, né? Juntos ao mesmo tempo, porque não tudo é possível, né? Então, mais uma vez eu agradeço. E quero fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor e a tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que tu sempre nos abençoa, nos guardando, nos livrando de todos os males. E nos concede que temos um dia abençoado aqui para dizer que nós temos essa alegria no nosso coração de poder dizer que tu nasceu e os teus anos já não se podem contar para nós. É verdade. Também os dias, o dia do teu nascimento também não se pode precisar, mas trazer à nossa memória, à nossa lembrança, que tu vieste a nós por amor, por nós. Verdade. Isso é a graça que vem de ti para com as nossas vidas. Que a cada ano nós podemos fazer isso. Nos dê um dia abençoado, um dia lindo de sol. É verdade. Nos dar essa noite fresca agora, obrigado. E a tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reunirem, tu estás no meio, Senhor. É verdade, Jesus. Então não é diferente essa noite. Tu não apenas habita o nosso coração, mas tu te faz presente pela tua palavra que aqui vamos. É verdade, Jesus. O teu amor se derrama sobre os nossos corações. Verdade. Para que se manifeste não o nosso querer, mas o teu querer e a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Pai, nós nome, pedimos. Jesus. Te agradecemos. Muito obrigada, Amém. Jesus. Amém. Uma vez eu estava meditando e eu estava na cama, Deus começou a me dar umas frases e teve um momento que eu precisei levantar e anotar. Eu achei bem interessante, coisas corriqueiras, coisas comuns, bem comuns. E depois de tudo, assim, no outro dia ainda eu meditei sobre aquilo que escrevi mais alguma coisa, porque meditei mais um pouco. E Deus me trouxe, assim, talvez alguém já ouviu, talvez alguém já falou, não estou dizendo que é uma revelação, mas naquele momento ele trouxe para o meu coração esses pensamentos. E eu quero fazer depois uma pergunta para vocês. Mas antes eu quero ler um texto bíblico de Hebreus, não é Apocalipse. É perto. Hebreus é bom porque a gente começa Hebreus no Novo Testamento, mas tem que voltar lá no Antigo. Para contar toda a história, para daí chegar aqui, né? Mas amém, Clécio. Hebreus 13:8, uma frase conhecida de todos nós, que o apóstolo que escreveu esse livro disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Tem uma concordância, uma tradução que diz assim: e o será para sempre. Eu gosto dessa aqui que diz assim: é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Porque às vezes o será para sempre dá a impressão de que Jesus vai ser o mesmo no futuro, nosso futuro. Mas o será para sempre tem que ter um alcance maior. Então sempre que vocês lerem e será para sempre, pensem que tem que ter um alcance maior. É a eternidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele é eterno. Lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, diz assim, falando a respeito da Virgem Maria: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que lemos aqui diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus ele é atemporal. Significa que ele é o princípio e ele é o fim, o alfa e o ômega. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é sempre eterno. E por que o escritor escreveu ontem, hoje? Porque
Porque nós entendemos que há um passado, há um presente, também há um futuro. Essa é a maneira como nós trabalhamos a nossa vida. Deus assim nos permite, porque Ele criou o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite. E a pergunta que eu quero fazer assim para vocês, vou esperar, Cris. Que eu quero que, se a resposta de vocês for como a minha, vocês podem levantar a mão só para mim saber o que vocês pensam. Vocês se arrependem de alguma coisa que fizeram no passado de vocês? Muitas coisas. Não, nós não vamos citar as coisas. Quem não se arrepende das coisas que fez no passado, certamente tem alguma motivação para isso. Então, assim, tem coisas boas que a gente não vai se arrepender. E tem coisas ruins que sim a gente vai se arrepender. Então, quando a gente diz assim, eu me arrependo das coisas que eu fiz no passado, não estou dizendo que eu me arrependo de todas. Nós estamos dizendo que daquelas que não me fizeram bem, dessas eu posso me arrepender. Dessas eu me arrependo. É interessante que aí nós olhamos que Jesus, ele veio para ser Salvador, mas ali diz que ele veio para perdoar os nossos pecados. Então, entre as coisas que nós nos arrependemos, podem estar os nossos pecados. Por que não nos arrependermos dos nossos pecados? Então, nós temos que lembrar que Jesus, ele está lá no passado. Ele não estava. Nós estávamos. Jesus, ele está no passado. E Jesus, ele também está no presente. Jesus está aqui agora. Aliás, quando nós falamos em passado, né? Acabou de passar. Acabou de passar. O passou já não é mais presente, é passado. E quando nós chegarmos aonde nós pensamos, imaginamos que seja o futuro, nós também vamos olhar para trás. E lembrar de quem? De quem nós vamos lembrar? De quem? Do passado. Passado. Esse que acabou de passar. É passado. E a questão, se eu me arrependo de coisas que eu fiz no meu passado, a minha pergunta é assim, quando chegar no futuro, que passado eu quero ter? Quando chegar no futuro. Qual é o passado que eu quero ter? Então eu descobri uma coisa, que se eu não gostei do meu passado, eu tenho que lutar por um futuro melhor. E se eu quero lutar por um futuro melhor, eu preciso mudar o meu presente. Porque o meu presente será o meu passado no futuro. E o meu passado, ele me colocou aqui agora, nessa situação que eu me encontro. Se no futuro eu quero algo melhor, eu tenho que mudar o meu presente agora. Assim? É interessante, né? Parece que se confunde, mas não se confunde. Porque Jesus, o ontem, para nós é o passado. E ele está no passado. Ele é atemporal. É nós que pensamos no passado, ele não. E veja que ele é antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então ele está lá no passado. Porque ele criou o mundo, né? Ele criou o mundo por ele e para ele. É. E agora ele está aqui entre nós. Ele está no nosso presente. É complicado. E ele está na eternidade, que nós tratamos como futuro. Futuro. Mas quando nós tratamos como futuro, eu posso pensar num futuro a respeito de uma coisa. Por exemplo, Não tem como. você quer mudar de lugar para trabalhar, que está muito bom, mas tem ida melhor. Não é assim? Isso. Então, quando nós pensamos de futuro, nós só pensamos daquilo que nos favorece. Não é mesmo? Só aquilo que nos favorece. Se
pensar para ti um futuro diferente, tu ia querer? Tu ia querer um futuro diferente, pior do que o presente que você vive? Ninguém quer. Nós queremos melhor. Então nós temos que pensar que Jesus também está lá. Naquilo que nós chamamos de futuro, que é na verdade eternidade. Pode não ser eternidade porque ainda estamos aqui. Mas o futuro termina aqui. Agora pensa. Quando você pensa no futuro, não parece que ele é uma coisa eterna? Não parece que o futuro... Estou sempre vivendo o meu futuro. Não, mas amanhã, não é assim que a gente diz? Mas amanhã, o meu futuro, amanhã, o meu futuro, amanhã, o meu futuro. Amanhã, amanhã, amanhã. E aí nós só conseguimos pensar no futuro como algo infinito. Também não é assim? Mas um futuro tem fim. Sim. Por que tem fim? Porque tem fim, porque... Pode dizer. Nossa, porque tem fim, porque vai haver um fim, ou na eternidade com Deus, ou na eternidade do inferno. Eclesiastes 3. diz que onde vai o nosso corpo, não tem obras. Acabaram. Eclesiastes 9, 10. Acabou as obras. O que significa? Onde é que termina o nosso futuro? É. Onde que termina o nosso futuro? Não é interessante? A morte. É, na sepultura. A morte. Mas você pensa isso? Não. Você separa, você pensa, morte é uma coisa, futuro é outra coisa. E não dá a impressão que o futuro é só vida. E é. Mas a morte pertence a quem que ela pertence? Ao futuro. A morte está lá no futuro. Só que ela tem uma plaquinha. Ponto final. Acabou. Acabou. E Jesus, ele estava lá ontem, ele está aqui hoje. Amém. E eternamente. Amém. Mas eternamente quem pensa? Quem pensa? Quem pensa? A gente tem que pensar. Eternamente a gente tem que pensar. Porque é lá que ele está, ele não está no futuro. Ele não está no futuro. Por que ele não está no futuro? Porque ele não ficou na sepultura. Que seria o ponto final dele. Ele está na eternidade. E ele ensina para nós que nós precisamos do quê? Não do futuro, mas da eternidade. Porque ele diz assim, basta cada dia o seu mal. O que ele está dizendo? Vive o dia de quando? De ontem. Ontem passou. Vive o dia de hoje. Vive o dia de hoje. Porque o ontem passou. Porque ele está na eternidade. Quem quer ficar no futuro é nós. Nós queremos viver o futuro eternamente. Mas eternamente não vai ser para nós. Eternamente é outra história. Amém. O futuro tem ponto final. Agora, na eternidade, aí é que nós temos que pensar. Porque quando Jesus estava lá, no princípio da criação, ele nos amou. Ele nos amou muito. Ele nos amou a ponto de olhar e ver assim. Eva comeu o fruto que não era para comer. Deu para Adão. Adão comeu o fruto que não era para comer. Desobedeceu. Deus poderia ter dito, bom, acabou para vocês. Eu disse que vocês iam morrer, Deus terminou. Tchau para vocês. Não. O que ele disse? Vai nascer um. Quem era que ia nascer? Ele. Mas quem era o filho dele? Aquele que disse assim, haja luz. E a luz aconteceu. Deus criou tudo aquilo que era para nós. Só coisa boa. Só coisa boa. Ele só disse assim, vocês têm livre-arbítrio, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Dá para inferir isso do texto. Só não come dessa árvore. Só dessa que não. Então, o que tinha lá no Jardim do Éden? O que tinha lá? Diz para mim. Tu é leitor da Bíblia. Fala para mim, o que tinha lá? O que Deus criou no Jardim do Éden? Fruto. O que mais? De qual árvore? A da maçã. Não, mas não se sabe. Para aí. Ninguém garante que foi a maçã que Adão comeu e Eva, né? Ninguém falou em maçã. Qual foi o fruto que ele comeu? Isso que eu gostaria de saber uma vez. Não, a questão não é o fruto. Aqui é que vem o erro. Aqui é que vem o erro. O mesmo erro. Foi a desobediência deles. Isso, presta atenção. Escuta bem, Marcoré. O mesmo erro que Satanás chegou para Eva e disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim livremente. E o que Deus disse? Deus disse assim, comereis de toda a árvore que está no jardim livremente. O diabo só botou um não. O que ele fez? Ele tirou o olhar de Eva
prestando atenção. Então, quando nós tiramos nosso olhar para querer saber que fruto foi, ele está tirando a nossa atenção para aquilo que mais importa, a desobediência. Então, tu sabe. Então, se tu sabe, o fruto não interessa mais. O que interessa é a obediência, e não a desobediência. A obediência. A fruta foi usada só para... A fruta podia ser qualquer coisa, podia ser até uma fruta que nem tivesse gosto. Eu acho que é sabor, figo, nada, tu mas gosta de figo Mas aqui também. diz que é... Não, era mais maior, não era tão pequeno. Tinha escondidinho lá o figo. Mas, olha o que Deus fez. Tinha tudo na terra. E aí Deus olhou e disse assim, para o homem, quando ele criou, ele disse que era muito bom. Para tudo Deus disse que era bom, mas para o homem ele disse que era muito bom. Era muito bom que Deus disse assim, eu vou fazer um jardim só para o homem. Vou colocar ele no jardim para ele cuidar e lavrar. E ali no jardim do Éden tinha toda a árvore que o homem precisava comer. E tinha a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha toda espécie de árvores, mas tinha três, digamos assim, três tipos de árvores que tinham um significado muito especial. Por quê? Porque o homem foi tomado do pó da terra. E o que tem no pó da terra? Minerais, ferro, coisas que o organismo precisa, que está te fazendo falta. Não é isso? Então, tudo que tu come de comida, de fruta, não vem da terra para satisfazer a necessidade do corpo do homem. Mas tinha uma árvore, porque quando Deus criou o homem eterno. Assim? Sim. Vem à mente isso? A morte veio após o pecado. Eterno. Agora, a imagem e semelhança de Deus. Então, vocês pensam assim, como é que foi que eu identifiquei e discerni a imagem e semelhança de Deus depois quando eu conheci a Bíblia? Foi através do rosto de uma mulher. De quem? De quem, Maria? De quem? Qual mulher? E a Cris está viajando. Qual mulher? Ai, mano. Vou dizer pra ti, então. Aquela que tu trouxe às 11h30 da noite. A irmã Glória. A irmã Glória. Viu? Eu falei primeiro, não foi a mãe. Não Ah, mas eu achei que ela ia saber. Não. Foi a irmã Glória. Irmã Glória. A irmã Glória. Ele se converteu por causa da irmã Glória. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu conheci a imagem e a semelhança de Deus quando eu conheci uma irmã. Através da irmã Através da Glória. irmã. Por quê? Porque descia a água naquele dia de noite e estacionou aquela Brasília azul na frente de casa, olhei pela janelinha e quando eu abri a porta assim, ela entrou. Quando ela entrou, que eu olhei para ela, hoje eu vou ser curado. O que essa mulher tem, eu quero. Se o que essa mulher tem, eu quero. Ainda estou lutando. O que essa mulher tem, eu quero. O que eu vi nela? O que eu vi? A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A imagem e a semelhança de quem? De Cristo. Eu vi aquilo. Quando Adão foi feito, imagina que Adão tinha uma glória. Glória que refletia o amor, a graça de Deus. E ele tinha livre-arbítrio para fazer as coisas. Então, entre ele e Deus, a comunicação era muito fácil. Era muito fácil. Deus, quando fez Adão, fez ele eterno. Mas ele colocou a árvore da vida no meio do jardim. E Adão refletia a glória de Deus. Pensa nisso. Quando Moisés subiu 40 dias no monte, o que aconteceu quando ele voltou? tinham feito um bezerro de ouro. Tá. E quando olhavam para ele? Quando olhavam para Moisés, Para Moisés? eles não viam O rosto dele. Moisés, De tanto que da glória de brilhava Deus. de glória de Deus. Que coisa linda isso, né? Brilhava tanto que ele teve que botar um véu, que também tem uma simbologia para os judeus. Botou um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele.
Porque aquilo refletia de tal forma que não tinha como olhar para ele. Isso que eu vi naquela mulher, a irmã Glória, quando ela veio orar para mim, naquela noite, era isso que tinha em Adão, era isso que tinha em Eva, é isso que tinha neles. Mas por que Deus colocou a árvore da vida? Porque o homem tem a natureza terrena, mas ele tem a natureza da imagem e semelhança de Deus, uma natureza espiritual. E qual é a terceira natureza que o homem tem? Pecaminosa. Pecaminosa. Natureza do pecado que o homem não tinha, passou a ter quando comeu Por da causa da árvore desobediência. da vida pela simples desobediência. Simples desobediência. Ele passou a ter a natureza do pecado. Então, todo homem nascido depois disso foi propenso ao pecado. É propenso ao pecado. É uma natureza do pecado que há na carne do homem e no coração do homem. Porque no coração se maquina o mal. Então, ali tinha as 3 árvores, mas uma não era para o homem comer. E será que o homem comia da árvore da vida? Comia ou não comia? Ele foi feito eterno, ele comia da árvore da vida. O que foi que Deus disse? Ele disse assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pronto. A árvore da vida também. Para que o homem se mantivesse eterno, ele tinha que comer da árvore da vida. Está certo ou está errado? E se ele não comesse da árvore da vida, o que ia acontecer com ele? Ia ficar fraco. Deus ia dizer: Adão, te dei toda a árvore para te comer livremente. Vai ter que tomar uma injeção se tu abrir. Por quê, Adão? Mas, Senhor, eu aqui estou só, né? Com um jeito grande. Mas, Senhor, eu posso comer da árvore da vida, mas Adão já não te disse. É só pegar e comer. Então Adão comia, né? Adão comia. Comia porque Deus disse assim, depois do pecado. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então tinha que comer da árvore da vida para viver eternamente. Presta atenção. Tinha que comer da árvore da vida. Por isso que Deus disse: comerás livremente. Por que Adão obedeceu? Por que ele obedeceu? Porque ele logo viu que viver era bom. Não é bom viver? Deus, todo final do dia, um tete, um filho com um pai. Que coisa boa. Pensa bem. Hã? Tu não vai lá na casa do teu pai? Ter um tete com ele? É bom? É bom? É bom, né? Assim. Deus é assim. Veja que está aqui no princípio. Eu sempre digo, se você quer saber das coisas de hoje na sua vida, olha o princípio. Os 7 primeiros, todo o Gênesis, mas os 7 primeiros capítulos é um raio-x para a nossa vida e para tudo que está na Bíblia. É uma coisa impressionante. Vocês vão ter bebezinho? Quantos quartos tem um apartamento de vocês? 2? 2 quartinhos? Meia dúzia. Por que vocês voltaram lá e compraram um com 2? Filhos? E quando vocês pensaram em casar, o que vocês fizeram? O que precisaram? Quem casa quer casa, não é assim? Tem onde morar. E aí o que acontece? Um apartamento, 2 quartos, para ter um quarto para o bebê. É para visita, por enquanto. Deus criou o mundo, fez todas as coisas do agrado do homem. Tudo para agradar o homem. Foi assim que Deus fez. Então, amor, ele disse assim: não, vou fazer um quartinho separado. Jardim do Éden para o homem. Colocou o homem lá dentro. Jardim do Éden. Então, vê que nos dias de hoje nós estamos fazendo o que lá atrás Deus já tinha feito. Tudo no Gênesis. Eu fico impressionado com isso.
Rapaz, tu tá me Então- incentivando para começar a ler esse livro de Gênesis. Se Deus mandou que comesse da árvore da vida, e o homem comeu e não disse nada, não perguntou nada, aí ele achou também de experimentar da árvore do bem e do mal. Esse foi o erro que ele fez. E Deus disse, então, vamos fazer o seguinte. O Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Por acaso, se o homem comesse da árvore da vida, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Tá, isso foi depois que ele foi jogado para fora. Não, Depois se de ele ficasse pecar. no jardim e comesse da árvore, porque Deus disse assim quer ver? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Por que não podia mais viver eternamente? Porque ele havia pecado. Desobedeceu. Mas qual o problema? Tu está ali, Deus está ali todo dia falando contigo, tu está ali no pecado, tu está comendo da árvore da vida e come de novo da árvore do bem e do mal, e qual seria o problema? Bom, teria alguma... Bom, Hã? Problema simples. O problema é simples. Deus é santo. a desobediência dele levou ele... A desobediência dele perdeu a glória. Perdeu a glória. Perdeu a glória, perdeu o contato com Deus. Perdeu o contato com Deus. É. E esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus é o quê? Guarda um contato com teu Salvador. É assim? É. Esse é o plano de Deus. Por quê? Deus queria que o homem se machucasse? Não. Deus não queria. Mas ele deu livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio. Deus tira o homem de lá porque o homem senão viveria eternamente no pecado. E o que dava para ele a eternidade? A árvore Da vida. da vida. Por que tem essa árvore da vida aqui? Ah, mas onde é que entra a Eva aí na história aí? A Eva? A Eva entra aqui depois, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. Que ele tirou. Fez um sono profundo. Ele fez um sono profundo no homem e tirou Porque a Eva. ela ajudou ele a pecar. E tirou a Eva do homem. E aí virou um casamento. Deus criou macho e fêmea. Pronto. E eles estavam dentro do jardim, os dois. Tava, né? Estavam dentro do jardim. Aí ela induziu ele a pecar. Dizendo ele, né? Não, parei. Quer entrar nisso? Deixa eu te perguntar. Mas quem foi que comeu o fruto? Diz que foi Eva, né? Não diz. No Velho Testamento fala que foi Eva, né? A Bíblia diz que Eva comeu do fruto e deu ao seu marido. E deu a Adão para comer. Aham. Tá? A Eva comeu e deu para o seu marido. Meu Deus, mulher, céu de Adão. Aí vem a tentação. Aí ela vai lá, come o fruto, porque ele sabe, então, aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Quem pecou? Os dois. Aqui na minha casa fica bem simples e fácil. Aconteceu uma coisa, quem é? O que tu disse pra mim? Adão, onde é que tu tava? Adão, onde é que tu tava? Mas afinal, quem foi que pecou? Responde tu. Professor de escola dominical. Já deu pros cordeirinhos. Quem pecou? A serpente. Os dois? Quem pecou? Eva. Quem pecou? Os dois. Quem pecou? Não Os foi três. só ela. Eu culpo ela. Não, só tinha dois. A serpente induziu a A serpente já Eva. pecou lá no céu. Mas ela sabia. Quem pecou? Não podia comer. Quem pecou? Os dois. Quem pecou? Ela sabia? Ou era só ele que sabia? Ela foi Olha, avisada, peraí, vou te dizer, sabe? Satanás disse assim, não foi assim que Deus disse, não comereis livremente. E ela disse assim, não, ele disse que podemos comer livremente. Ela sabe. Porém, não Quem desse pecou? fruto da vida. Quem pecou? Deus falou pra ela. Quem pecou? Quem pecou? Ah, os dois.
dois, porque Quem ela pecou? pecou e levou ele a pecar também. Quem pecou? Adão. Ai, Adão. Ai, Isso aí é foi meio- verdade, eu apoio que foi Adão. Se o Adão era a cabeça da casa, ele que tinha. Quem pecou? Isso, Adão. Gabriel. Concordo com vocês, Adão. Os dois pecaram. Tá. Então preste atenção. A árvore da vida ainda está no jardim? Clésio, a árvore da vida ainda está no jardim? Sim. Eu Tá lá acho no que jardim, sim. né? A árvore da Eu vida acho tá que no jardim, sim. tá? Acho que nós vamos comer do fruto ainda dela. Então o anjo está lá cuidando ainda. Preste Os atenção. querubins estão cuidando. Preste atenção. Agora vocês têm que prestar atenção. Com arcanjos do Tá? Eu querubim. vou ler para vocês de novo o que foi que ela disse. Arcanjos e querubins, por que essa Ela disse diferença? assim: Diferença de anjos. Tem isso? é? Até no Ó, céu presta tem atenção. padrão de anjos. a mulher viu. O que que a mulher viu, Marco Aurélio? Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Agora vamos ver o que foi que Deus disse. Foi quando ele teve a visão, aí viram que estavam nu. Então, Se envergonharam. vamos ver o que Deus disse. Deus criou todas as coisas. Tem coisas aqui que no Gênesis são repetidas, mas eu não, para nós não estender demais, eu vou ler só o que Deus disse para Adão. Olha só. Antes de Deus criar Eva, antes que Deus criasse Eva, e logo em seguida vem a criação de Eva. O Gênesis ele tem versículo genérico que fala do todo e depois ele vai descrevendo as histórias. né, por etapas. Então Deus disse assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Com quem ele estava falando? Com Adão. Com Adão. Se Eva estivesse com Adão, como Deus diria? Comerão. Como Comerão. Deus diria? Vocês Comerão. poderão comer. Né? Poderia dizer de outras formas também. Mas ele está falando com uma só pessoa. Então, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Quem? Tu, Adão. Porque no dia em que dela comeres, se fossem duas pessoas, seria comerdes. Então, Pode acertei. comerdes. É Se verdade, fossem foi duas Adão pessoas, mesmo. Então, eu acertei. Certamente, não, calma. Ela certamente morrerá. Tu disse o quê? Quer tirar, Os dois. quer tirar da conta Não, deles. Adão. Quer tirar da Eu conta falei Adão e ela Adão. No dia em que dela comeres, certamente Eu sim. morrerás. Por que eu falei O que Adão? aconteceu? Mas espera aí. Porque o Adão é a cabeça da casa. Tá, Sim, tu disse falou isso. O Adão. O Adão é a cabeça da casa. Tu olhou pro cara e disse que Agora, uma o que ganância acontece? disse o Quem que Adão comeu primeiro? é da casa. Quem foi que comeu primeiro? Foi a Eva. Eva. E o que aconteceu com a Eva quando a Eva comeu? Responde. Responde. Fala pra O mim. marido que não podia comer. Vai, O que Aninha. aconteceu com a Eva quando ela comeu? Ficou alimentada, né? Tava bem alimentadinha, né? Ai, que filha da mãe. Mas e a Eva morreu ou não morreu? Quando ela Claro que não. Morreu espiritualmente. Não, nem espiritualmente. Quando a Eva comeu da maçã, do fruto proibido, ela teve a visão onde enxergou o pecado. Pelo meu entendimento. Hã? Não teve? Deus disse assim que não Ela não viu Adão pelado? Não se viram pelado? Foram expulsos do esconderijo? Não, só depois que ele comeu. Depois que ele comeu. Porque eles foram expulsos do mocó que eles estavam? É porque ela não sabia Hã? que Deus só tinha Ela falado não com tinha ele, conhecimento. entendeu? Ela Ah, viu? A Viu Eva, o quê? ela sabia. Ela sabia que podia Se dizer que a Eva ferrou nós. Ela sabia. O que foi, Cleto? A Eva ferrou os homens. Ela sabia, ela tinha conhecimento, mas Deus falou para Adão, tu não vai comer, tu não come. Ele foi lá, pecou. foi a E ele que foi o desobediência. desobediente. Então, foi É,
ela desobedeceu porque ela foi lá e pegou a Mas ele é mais ainda porque Aqui ele o não diabo, sabe. o diabo Deus era falou serpente com de ela. Ele não quer que você coma para você não saber que nem ele, não ser que nem igual a ele. Ah, porque. Ah, agora eu entendi. Porque foi a Dani que falou pra ela não comer. Desculpa. A Bíblia diz assim, como que por Esse um vídeo homem, tu não consegue mandar todo inteiro, né? Consigo É no difícil YouTube. celulares que vão. Não, no YouTube, guri. Que? como que por um homem entrou o pecado no mundo. Assim o pecado passou para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Por Por um que, homem que o também. pecado entrou por um homem? Por que ele entrou por um homem? Porque Eva não existia e Deus falou para Adão, Adão, tu não pode comer. Porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Tomara que não tenha nenhum Adão lá. E o que acontece? Quando a Eva comeu a fruta, não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ela. Tanto não aconteceu nada com ela, que ela percebe que não aconteceu nada. E ela viu que era bom e aí fez ele comer também. Toma, pode comer, Adão. Pode comer, Adão. Pode comer, pode comer, pode comer. Falhou o pecado. Mas ele sabia Mas- que era da árvore? Mas ele devia conhecer aquilo muito bem. Muito bem. Porque toda vez que ele ia lá para comer da árvore da vida, ele passava por ela. Viu? Podia ser uma E é, jaca. assim, e é assim que o diabo trabalhou na vida de Eva. Por quê? Porque ela ficava lá de certo admirando. Porque ela viu que era uma árvore boa, desejável. E ele olhou a oportunidade e atacou. Eva comeu da fruta, mas ela não morreu. Tanto que quando ela chega perto de Adão, o que Adão tinha de Deus? A O brilho, glória. o esplendor. Também. O esplendor, é. Não tinha diferença na vida dela. Não chamou a atenção. Eva, que isso? O que tu comeu? O que tu fez, Eva? Ele não disse nada. Ele simplesmente pegou e comeu. Porque ela comeu e não morreu. A Bíblia não fala o que eles pensavam. Deus Ele não ia até revelar pode isso. ter. Mas a Aqui, gente né, pode, nós podemos até a gente pode conjecturar conjecturar dessa forma. que ele pode que até cabe ter bem. questionado ela, né? É uma janela. Ele pode até ter questionado e ela olhar para ele e dizer assim, Mas não mas eu aconteceu aqui, nada. não aconteceu nada É. comigo. Agora, quem diz a Bíblia que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Quando Adão mordeu, o que aconteceu com os dois? Ambos, diz aqui, ambos viram que estavam nus. Ela só morreu quando Adão mordeu e comeu. Quem morreu? Espiritualmente, Ah, tá. Eva Sim, sim. só morreu espiritualmente. Sim. Só perderam a Foi glória quando se enxergaram que estavam nu, né? quando ele, porque ele foi formado primeiro. Isso, é. Então dele já passou logo para quem? Para Eva. E da Eva vê que o primeiro filho dela, Caim, e passou para toda a humanidade. Mas a árvore da vida continua no jardim que ninguém sabe onde está. Mas a árvore da vida continua no jardim, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vamos nos alimentar dela. Uma vez por ano. E ainda diz que as folhas delas são boas. Remédio. Para as nações. Rapaz, Deus Então, livre o que Deus descobrir disse esse lá no jardim. princípio, depois do pecado, da semente na mulher, da mulher vai nascer aquele que vai. Esmagar a cabeça da serpente. E o que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 1, que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria para perdoar os nossos pecados. E quem é a árvore da vida, que simbolicamente está lá no jardim, literalmente era uma árvore, mas que ela tem uma simbologia, quem é? Quem é? Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Jesus? Quem é a árvore da vida? Sabem? Jesus. Jesus é a árvore da vida. O que nós estamos fazendo aqui hoje é trazendo para a nossa memória, avivando aquilo que a gente pensa que ficou lá no passado. Ah, mas isso é muito antigo, é como se fosse uma... Como diz o meu neto, chegou e disse assim, não, Jesus, o professor disse que é só uma lenda. Ficou lá no passado. Mas o que foi que eu disse para vocês? Jesus, ele está na eternidade. É só nós que é passado, presente e futuro. Jesus está na eternidade.
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é a árvore da vida que Adão comia para viver. E ele diz assim, quando ele vai servir a ceia, ele diz assim: aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele é o quê? A árvore que nós temos que comer o quê? O fruto. O fruto. Então, para nós, hoje, a árvore da vida, ela está bem viva. Ela está bem viva. E ela está aqui, está entre nós. Sabe uma coisa a mais? A gente, pelo Espírito Santo, a gente sente a presença do Espírito. Mas a gente não consegue sentir a presença de Jesus e a presença do Pai. Só quando a gente faz uma coisa. Quando a gente faz a vontade dele. Quando a gente faz a vontade dele, a tua experiência tu sabe bem. Tu sente o Espírito de Deus, porque quem ele deixou na terra, ele disse assim: eu vos enviarei da parte do meu Pai o Espírito, e ele vos conduzirá em toda a verdade. É ele que convence o homem do pecado, que leva o homem ao arrependimento para salvação, porque convence o homem que há um juízo. E se há um juízo, aonde que é? No futuro? Não. Na eternidade, porque o futuro termina na cova. O futuro termina na cova. Mas a alma e o espírito voltam para Deus, para a eternidade. É lá. Lá o nosso lugar. Então, a árvore da vida, que está aqui entre nós, e nós estamos aqui fazendo a vontade dele, nós estamos aqui falando e ouvindo e recebendo, é essa árvore da vida que nós temos que nos alimentar. Porque é ela que abre entendimento para o nosso coração. Jesus continua vivo. Ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero orar e trazer aqui as primeiras palavras de volta. Quem se arrepende do passado? Amém. Esse é o Amém. que Jesus está dizendo para nós. Amém. Quem se arrepende do passado? Porque no meu futuro, quando eu pensar no passado, é porque eu não morri ainda. Eu posso olhar e dizer assim: no meu passado, depois que eu aceitei Jesus, ele é muito melhor do que aquele que eu tinha sem Jesus. O meu passado, quando eu aceitei Jesus, não é passado, é presente. Amém. 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 Não é passado. O Senhor me trouxe isso assim agora. Amém. Não é passado, é presente, porque ele está. Amém. Ele está na eternidade. E ele diz assim: quem tem a vida, quem tem Jesus tem a vida. Se Jesus está na eternidade, eu também estou. Amém. Aquilo que eu sempre digo assim: depois que eu aceitei Jesus, a vida entrou em mim. Amém. O reino entrou em mim. Ele disse: ele está dentro de nós. Podem lançar ele na prisão. E ele está aqui. É o nosso arrependimento. Amém. Eu quero orar por todos. Amém. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tu estás entre nós. Muito obrigado, Pai. Teu amor, tua graça. Muito obrigado, tua meu misericórdia, Senhor. Verdade. ela se manifesta Que nas Tu és nossas fiel e Tu és vidas. soberano sobre todas as Nós coisas. sabemos, Senhor, que a tua palavra ela é viva, É, ela é Jesus. eficaz, Sim, ela não Jesus. Sim, Deus. E o teu amor, que é derramado pelo Verdade, Espírito Santo, Jesus. Verdade. ele há de nos transformar cada dia. É, Dar o Jesus. nosso entendimento, o nosso pensamento, É, Pai.
trazendo-nos sempre a lembrança as coisas que tu nos ensinou, Sim, meu Senhor. Senhor. Sim, meu Senhor. Ensinou-nos Sim. coisas novas. Verdade, E nós estamos Jesus. alegres, Verdade. Senhor Jesus, Muito obrigado, pelo teu Pai. cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pedimos que a Muito tua graça se obrigado, Pai. manifeste na vida de cada um. É, meu Senhor. Sim, Pai. Inclusive a minha vida, Ah, Senhor, para que cada Managasuri dia canta Namaste eu lembre, Senhor, Kundalamanai. quando eu acordar. Eu sou um morador do reino dos Ei, céus. Balabasharabakandara Manasti Kondara Managasu. Sou um morador do reino dos céus. Como tu disseste na tua oração, Ei, a respeito dos Kavanastu discípulos e Kandala de todos aqueles que Mashondalai. creem nas suas palavras, como nós aqui cremos. Tu disseste, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ei, Kavana Surimanai. Surimanai. Que a tua graça ela se manifeste, Senhor, sobre as nossas vidas. É, Sukandala Masti Kundala Manai. E o teu amor, ele se derrame cada vez mais para os nossos corações, para que nós Ei, possamos, Senhor, Kamanagasu. compreender cada vez mais qual seja a largura, Oh, Imanagasuri Kantara Manasti Kai. de Deus, os teus pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos, É os teus verdade, caminhos que Pai. são mais altos É verdade, que os nossos caminhos, verdade. se manifeste em nossas vidas, Senhor, para que não erremos o alvo. Oh, Himalabasharabakandara Nos conduza Managasu. com segurança no caminho de retidão. Ei, Seja Kavasu tudo para a tua Kandalasti glória, Pai, Kai. em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito Glória a obrigado, Deus. Jesus. Carlos, Obrigado pela atenção. Carlos, isso aí que tu tá fazendo, vou dar uma sugestão, tu tem que fazer uma vez por mês para a família. Ela marcar um dia para se reunir, que nem hoje, fazer uma janta e depois tu fazer isso aí que tu fez hoje. Eu senti falar isso aí. Ou lá na Dona Dina, ou na tua casa. Uma vez por mês tu tem que reunir, quem quiser, né? Tem que querer, né? Pessoas se reunir para te fazer um culto. Né? Amém. É? Entendeu? Vamos esquentar a janta? Marco Aurélio, Oi? toda quarta-feira eu dou um discipulado a respeito. Como é que é? Toda quarta-feira eu dou um discipulado na igreja a respeito disso aqui. Legal?